Era para dar um intervalo às 11, mais ou menos. Legal, então vamos fazer um intervalo rápido aí de 15 minutos, tá legal? 10h35. Por favor, todo mundo de volta. E enquanto isso, eu vou ver aqui, porque a gente fez bastante coisa sem rodar a aplicação. Então, eu posso ter deixado alguma coisa sem configurar aí. Então eu vou debugar, saber exatamente o que foi. Enquanto isso, vocês vão pegar alguma coisa para beber, para comer, ir no banheiro, etc e tal, já estão acostumados. E voltamos em 12 minutos exatamente. Tá bom para vocês? Beleza. Então até já. Ok, problema resolvido. Percebam nada, né? Iniciar compartilhamento. Chazinho bom, chazinho bom. Evento capturado, que é o que eu queria. Ok. Então vejamos. Eu vou mostrar para vocês aonde eu cometi um erro. Deixe-me só colocar o disparo do evento no local correto, ou seja, no usuários UI, init e pum. Ok. Na configuração do Swiss, vejam, eu utilizei, porque ele me orientou para tal, o namespace errado. Tá? O namespace que eu tenho que utilizar é esse aqui, que é o namespace de entrada do Swiss. A partir de então, ele faz o resto. Então, lembram que eu tinha core aqui, ao invés de Swiss? Estava errado. Tá? Aí eu peguei a configuração do outro projeto, trouxe para cá e automaticamente ele funcionou. Mesma coisa, a mesma mudança eu fiz aqui no Beam Provider. O namespace estava como core e o conteúdo do namespace core declarado aqui estava outro, estava apontando para um package local, org.swissframework.core.all, tá? Não é esse daqui. Então, vocês poderiam copiar e colar o correto. Então, vamos melhorar um pouquinho esta informação que eu recebo aqui no controller. Primeira coisa, eu posso passar o evento para o construtor do método que é executado quando o evento for capturado. Então veja, a maneira de capturar evento do Swiss não é um add event listener, como nós vimos até agora. Nós utilizamos uma meta tag para isso. Fica mais limpo, tá ok? E o método de callback a ser executado é o que vem logo depois da meta tag event listener, event handler. Se eu quiser, eu posso colocar quantos eventos, quantas capturas eu quiser e gerenciar com o mesmo método. Tá? Ele aceita qualquer um dos eventos, por exemplo, se fosse aqui criar, atualizar ou remover, qualquer um deles, este método listar será executado. Bacana? Mas eu tenho interesse de um por vez. Como eu estou passando o evento, eu vou fazer um alerta do objeto útil to string e vou passar o evento ali para ver o que ele vai mostrar para nós. E vamos rodar com Ctrl F11. Eu acho que foi coisa demais, porque ele travou a aplicação. Então, ao invés de dar um alerta, eu faria o seguinte: utilizarei o trace para ver no console. Aí eu rodo como debug, tá? Porque para eu ver o trace no console eu preciso rodar como debug. Acho que o meu Firefox travou. Vamos
dar uma fatality nele aqui. Veja, eu tenho que parar, finalizar agora. Deixe-me parar esta execução aqui e vamos de novo. F11, ótimo. Tá, eu não quero esse breakpoint. Vou retomar a execução. Eu acho que por causa do cache, aí travou de novo. God bless Windows. É por isso que ele tinha travado aquela hora. Olha quanta informação tem num único objeto de evento. Tá vendo? Isso tudo é o resultado do trace. Olha só, porque um objeto vai herdando coisa de outro, que vai herdando coisa de outro, e muita informação. Tá ok? Então, tá, isso não é algo que se deva fazer o output. Então, o que eu faria? Ao invés de dar um trace aqui, não, eu vou só colocar um breakpoint e fazer de forma um pouco mais civilizada. Ok. E aí aqui no Expressions eu vou colocar o event e aí eu posso navegar sem ter que mostrar aquele monte de coisa. Então veja, olha aqui, ó, usuários event, o tipo usuários event underscore listar, que é o conteúdo da minha constante. Bacana, não mandei nenhum usuário com o evento. Qual que é a fase do evento? Fase 3, ou seja, Bubbles Phase. Tá? O evento nasce na aplicação, lembram disso? Vai descendo pela hierarquia de componente até chegar no target. Qual que é o current target? É o index. Beleza, é onde ele está no momento, que é onde foi aonde eu coloquei uma instância do Swiss Framework. Então, nesse momento, ele está no index, mas sendo gerenciado pelo Swiss Framework. E a fase é a fase 3, que é a Bubbles Phase. Legal? Ok, o target é da onde ele foi disparado. Tá legal? Então, só para mostrar para vocês que do usuários UI eu disparei um evento chamado listar e que ele será responsável por listar tudo que eu preciso. Beleza, vamos continuar então a implementação disso daí. Eu vou criar aqui no controller, deixa eu primeiro parar a execução. Então eu tenho 4 operações aqui, né? Listar, criar. Aí no criar, o meu evento vai me trazer uma propriedade, que é usuário, tá? E aí aqui, usuário, que é um usuário view, e eu farei alguma coisa com ele. Isso aqui será a mesma coisa que aqui. Então, atualizar. E no fim, remover e Properties ID. O ID é um inteiro. Então, eu já tenho aqui todos os eventos que eu vou capturar. Ah, tá. Todos eles estão com o mesmo nome. Então, é criar, atualizar e remover. Legal. Sendo que aqui no remover, eu preciso fazer uma jogadinha. Por quê? Eu não vou remover direto, eu vou disparar um alerta. Então, private var ID, que é um inteiro. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer que o ID é igual ao ID recebido. Então eu estou preservando no escopo da classe a informação recebida no método remover. E aqui eu vou, do meu usuários UI, eu vou copiar aqui o alert case sensitive.
Pam, pam, pam. Onde está? Tá aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui. Então, beleza. Alert. Legal. Tá, depois eu me preocupo com essa aqui. Eu vou só criar este método fazer remoção. Então, criei o método ali. Ele vai receber um evento que eu sei que ele é o close event. E ele é muito importante nesse caso, porque eu tenho que verificar if event.detail se é igual a alert.yes. Aí sim, eu vou fazer alguma coisa com quem? Com aquele ID que eu guardei a informação lá em cima. Bacana? Show de bola. Então, além disso, eu vou criar aqui o que? As variáveis, saca só. Variáveis públicas para serem injetadas nas views. Então, primeira coisa, public var lista é um array collection. Por quê? É a lista de usuários. Segundo, public var usuário é um usuário view. Eu preciso do usuário para colocar lá na aplicação. E eu creio que só. Aqui, como ela é pública, então agora eu tenho usuário.usuário. Show de bola. Então a primeira coisa, listar. Legal. Lembram do Basic Controller? No Basic Controller eu tenho um Remote Object e um Service Helper. Eu vou utilizá-los aqui. Então, primeira coisa, sh.executeServiceCall, aí eu vou dizer ro.listar, vírgula, olha só, ResultHandler. São os dois que são obrigatórios quando utilizando o executeServiceCall. Então eu vou dizer listar result. Bacana. Ctrl 1, crio o método, posso deixar como privado, e aí, event result event. Legal. Breakpoint. Deixa-me ver aqui. Line breakpoint, usuários. Breakpoint cannot be set here because there is no executable code. Não? Não sei, tem sim. Aqui, ó. Mas ok, vamos ver o que acontece. Então, lá no nosso init, onde eu tenho ro listar, eu não vou chamar mais o ro listar. Ok? Ele não vai listar nada, tá? Quem vai obter a lista é o meu controller, após capturar uma instrução enviada por alguém. O controller, veja, agora entra conceito, teoria. O controller não sabe quem pediu a lista, ele recebeu um evento. O controller, nesse ponto, ele é meio tipo whatever. Ele não está nem aí, ele quer fazer o trabalho dele. Ele é aquele cara quietão e eficiente. Então, não interessa quem pediu para ele listar os usuários. Ele vai fazer isso e no método de callback ele vai abastecer a lista que está aqui em cima. Eu vou determinar isso. Tá legal? Quando esta lista for abastecida, porque a classe é bindable, todo mundo que contém uma referência a usuários_controller.lista terá a lista abastecida com o valor retornado. Então, nós estamos quase para fechar o ciclo de injeção de dependência e gerenciamento de informação pelo framework. Então, vamos lá. Eu vou rodar como debug. Bom, acredito que tivemos um erro, porque o único lugar que eu estou disparando um alert é no bin provider. Então bins, deixe-me ver se foi aqui.
Exatamente. Só que event fault. Bom, ele não está trazendo nenhuma informação útil, por isso que está tudo em branco. Mas eu desconfio que controller usuário function listar. É isso mesmo. Ah, ok. Veja, o que foi que eu esqueci aqui? De determinar o source. Então ele não sabe em qual classe lá no servidor ele precisa pegar a informação. Agora sim. Usuário controller. Deixa eu ver se é usuário. É usuário controller, isso mesmo. É essa mesma classe aqui, ó. Então, usuário controller. Agora sim. E foi o que o Beto mencionou. Por que determinar o source em cada chamada? Porque eu, como desenvolvedor, fiz a opção de ter no servidor uma classe por usuário. Normalmente, as pessoas usam uma única classe chamada application. Essa classe application chama os controllers, que chamam os modules. Tá? Aqui eu dei uma simplificada. Então vamos rodar novamente como debug. Bom, agora sim, ele fez a chamada. Percebam que o evento agora é o result event. E aqui eu tenho a lista de usuário VO, ok? Que foi trazida do back-end. Então, o que eu farei agora? Como eu já sei que está funcionando, eu vou tirar o breakpoint e vou abastecer uma variável local, a minha lista. Então, lista igual a new array collection event.result as array. O event result ele é sempre um objeto. Olha só, o get dele ali, ó, object. Legal? E o array collection precisa de um array no seu construtor. Então eu faço casting, tá? A gente chama isso de cast, dizendo que apesar de ter retornado um objeto, este objeto é um array. E eu sei que é um array porque eu estou retornando lá do servidor. Então, eu vou salvar e nem preciso ver o conteúdo de lista, porque vocês já sabem. E agora a minha missão é fazer com que isso chegue na interface. Aonde eu quero que esta lista seja colocada? Aqui em usuários UI. Então vejam, como a responsabilidade de colocar a lista era do próprio componente, ou seja, do usuários UI, eu estava trabalhando sempre com variáveis privadas. Posso continuar trabalhando com variáveis privadas, porém eu quero colocar ali um get e set. Então, generate getter and setter. Legal. Ele colocou agora o bindable no get. E aqui no set lista, o que eu farei? Uma injeção. Aí eu preciso dizer exatamente o que eu quero. Eu preciso ser bem específico nesse ponto. Eu preciso dizer aonde está a propriedade. Ela está no controller. Então, inject source usuários controller.usuário. Da onde vem esse usuários controller? Eu vou abrir o beans. Tá aqui, ó. É este ID aqui, ó, usuários controller. Vou até copiar e colar aqui para ter certeza. E lá no meu controller eu vou pegar a propriedade e colar ali. E mais ainda, bind igual a true. Eu acho que o bind deveria ser true por default, não é, é false. E se você não colocar o bind igual a true, ele não vai executar esse setter aqui. Legal? Vou colocar um breakpoint e depois que eu verificar se realmente está funcionando, aí eu vou explicar para vocês o porquê de eu ter feito isso. Olha só, já chegou lá. Tá vendo? Rapidinho, rapidinho. Mudar aqui para debug, ao invés de event eu quero saber do value. Neste momento não tem nada. E eu acho que ele deve ter dado algum erro aí no meio do caminho. Porque o value não tem nada. Ele não parece estar parado aqui. Deixa eu ver se ele está parado no controle. Não, não está. Então o que eu vou fazer? Vou dar um clean no projeto. Ali no
Bom, eu ia limpar o cache do Firefox, mas aparentemente ele fechou. Pois bem, ele não está fazendo a injeção da dependência. Então, inject source. O Beto está dizendo, você não precisava ter pego a lista? Eu estou fazendo isso. Aqui, lista igual new array collection. Quando eu altero o conteúdo da minha lista, que está aqui, é pública, este conteúdo, graças ao Bindable, será atualizado em todos os lugares onde eu utilizei. Tá legal? Então o que eu estou esperando é que ele faça essa injeção aqui. Rodrigo, não, eu uso get sempre, get e set. E eu preciso do método setter aqui para poder parar e mostrar para vocês o que está sendo recebido, tá? Então me dá só um tempinho aí para eu... Ah, tá certo, eu fiz errado. Obrigado, Beto. É isso mesmo. É lista aqui, ó. Estou injetando a propriedade errada, tá? O usuário, eu não fiz nada com ele ainda. Obrigado, Beto. Beleza, agora ele parou lá na view, ou seja, nós estamos vendo a injeção de dependência em ação. Agora o value é um array collection, tá vendo? Aqui, ó, é o que foi recebido pelo controller, foi recebido do servidor pelo controller. Jean, não se preocupa, eu vou repassar tudo isso, que realmente não é fácil de entender a primeira vez, tá bom? Mas como é a primeira vez que eu estou explicando, realmente é uma coisa que fica bem confusa. Mas conforme a gente vai usando, fica bem claro, tá? E a separação de responsabilidades, ela é muito benéfica. Então, vamos continuar. Tente entender o conceito e na minha segunda explicação você pega a forma, o jeito de como fazer. E aí, lá no meu... no componente que utiliza, aqui, eu vou tirar o underscore, porque como o bindable foi colocado no método getLista, então agora é o que eu estou utilizando aqui, tá? Esse lista aqui não está fazendo referência a uma variável, está fazendo referência a um método. Que método é esse? É o método getLista, e é ele que está bindable aqui. Então veja, aqui eu tenho um encapsulamento, que também é um design pattern. Tá legal? Então, ao invés de eu dar acesso direto a uma propriedade, não. Eu ponho um método que retorna o valor da propriedade e um método que seta essa propriedade. E aí eu posso... Para que utilizar isso? Por que burocratizar o negócio? Porque aqui eu posso verificar if value.alguma coisa... Então, beleza, faça alguma coisa. Tá legal? Eu tenho um controle maior e eu não vou deixar o valor da minha lista ser setado a não ser que uma condição que eu esteja esperando seja atendida. É por isso que nós utilizamos get e set. Ele deixa o nosso arquivo com uma quantidade maior de código, mas como eles são todos iguais e a funcionalidade, a finalidade deles não passa disso, não tem problema. Eu uso muito getSet, tá legal? Eu deixo isso como padrão. Todas as minhas variáveis privadas existem, as minhas variáveis existem como privadas e eu tenho um get e um set para cada uma. Eu acho isso uma boa prática. Eu poderia ter feito como o Rodrigo sugeriu, tá legal? Assim, ó. Public var lista. E aí ele colocaria ali naquela variável, muito mais simples.
Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, sim, não tem tipo, então é um array collection. Ok, então, ao invés de eu ter o get e o set, eu poderia muito bem ter feito assim. Tá? Deixa eu só rodar para ver se finalmente ele está funcionando. Se você quer deixar o seu código mais limpo, você pode fazer. Não há mal nenhum em deixar uma propriedade pública e fazer a injeção direto na propriedade. Tá bom? Bom, funcionou. Olha aqui, ó. Legal? Então, por enquanto, alguém quer fazer alguma pergunta ou a dúvida está tão grande que ainda não se sabe nem o que perguntar? Bacana, eu vou prosseguir, tá bom? Vamos terminar essa implementação e aí eu vou passo a passo mostrando o que está acontecendo. Então, voltemos aqui ao Flash Builder. Eu vou tirar este Remote Object daqui, pois não é mais responsabilidade da interface pedir a informação. Isso é responsabilidade do controller, tá legal? E para facilitar o entendimento, eu vou deixar tudo isso dessa forma aqui, tá? Eu só vou utilizar um get e um set quando eu precisar fazer alguma coisa quando a injeção de dependência acontecer, tá legal? Então, todos esses daqui que são privados passarão a ser públicos. Ó, a lista aqui eu já não preciso mais dela. Legal. Vou tirar o underscore, porque eu só uso o underscore antes de variáveis privadas. Legal? E aqui eu vou colocar uma injeção, agora sim, de usuário, que são as duas informações que eu sei que eu tenho no meu controller que estão à disposição para serem injetadas. Legal. Lista níveis, usuário ID. Eu acredito que o usuário ID me será útil aqui também, então, em algum momento, né? Então, public var, usuário ID, aí é int. Neste caso aqui, eu vou até tirar, e aí eu vou dizer que usuário ID é igual ao ID, e aí sim aqui eu vou utilizar o usuário ID. Bacana. Então vamos continuar a modificação aqui. Todo lugar que eu tenho usuário, eu quero que seja usuário. Estou aqui com uma janelinha Find and Replace. Beleza. Com isso eu já vou me livrando de todos esses erros que estão marcados aqui, tá vendo? Existe um conflito de nome, tá? Lista níveis já existe. Então, eu vou lá no meu drop-down list, que está nomeado como lista níveis, e eu vou chamar de CB níveis. Beleza, então, CB de combo box. E aqui, data provider, vamos acertando tudo isso daí. Tem um monte de erro aqui, ó. Lista níveis. Eu quero que seja lista níveis. Aqui, CB níveis. CB níveis. O bom de ter algo como o Eclipse ou Flash Builder é que ele vai indicando aonde está o problema, né? Então, veja, no caso da remoção, essa verificação aqui ela será feita lá no controller. Então eu vou só deixar ó, esse result não precisa. Deixe-me ver aqui. Esse aqui não precisa. Aqui é CB.
lista de usuários, aqui CB, btn salvar click handler, aqui eu vou manter. Não, isso estava previsto, na verdade. A gente, quando muda alguma coisa grande assim, ele dá esse monte de erro, mas tudo fácil de resolver. Aí, só falta um, que é o fazer remoção. Esse aqui eu vou até tirar. Vamos ver onde ele vai dar erro agora. Aqui em cima. Então, aquele eu precisava, remover o usuário. Eu vou só tirar o que tem ali dentro. Aliás, não. Cai fora esse aqui. Lá no init. Esse evento aqui, ao invés de ser capturado aqui, ele será capturado lá no controller. Tá legal? Então, esse fica aqui. Este sai. Este sai. Value commit. Botão salvar. Limpar. Vamos gravar result? Não. Também não. Beleza, já diminui bastante a quantidade de métodos que eu tenho na minha view. Então vamos olhar. O que eu removi da view? Todos os métodos de callback para chamadas utilizando o Remote Object. Por quê? Primeiro, eu removi o Remote Object da minha aplicação. Então veja, agora eu só tenho mxml, que é a estrutura, são os componentes, e eu tenho o código que coloca comportamento nesses componentes. Então vamos lá, desde cima. O init é quando o componente é criado. Então eu crio um novo usuário VO, isso é ok. Eu disparo um evento pedindo a lista, ou seja, esse evento agora é capturado lá no usuários controller, que vai se encarregar de pedir para o back-end. Beleza. Aqui, selecionar ddlist. Esse é aquele método utilizado para, conforme o valor recebido, selecionar. Lembra que eu faço um loop no data provider, ok? Que é aqui, ó, lista níveis, é o data provider, e quando coincidir o valor, eu digo que o selected index do componente, não do seu data provider, é igual ao i. Legal. Lista usuários value commit, é quando eu seleciono um usuário no data grid. Então ele diz que o usuário é igual a lista usuário, selected item, tal, tal, tal. E depois que o usuário é selecionado, eu seleciono no drop-down list o valor, né, o nível associado àquele usuário. Beleza. Aqui eu tenho o callback do evento clique no botão salvar, que eu ainda farei uma implementação de um disparo de evento aqui. Eu tenho o limpar. Aqui o lista de níveis, quando eu escolho um nível, eu associo a propriedade nível do usuário. Então, nada relacionado à obtenção de dados externos, tá? Eu estou deixando tudo em casa aqui. E quando a minha lista de níveis é criada, aí eu crio o seu data provider, seto o primeiro valor como 1, que é o administrador, tá ok? E se o usuário não for nulo, eu já seto o nível também como o administrador, que é o que foi setado aqui. Então me digam vocês entendem que todos esses métodos que estão aqui, eles são exclusivos para gerenciar o que está dentro do próprio componente? Isso está claro para vocês? Jean e Carlos André, quero ouvir de vocês.
Se tiver alguma pergunta, não se acanhe, tá? Faça mesmo. Estudar é necessário, beleza? Rever as gravações, sem crise. É que nem aprender a jogar truco. Aquilo não faz o menor sentido até que você tenha um insight. E aí você magicamente se torna o rei do truco, o truqueiro. Vai ficando mais claro conforme o tempo. Eu só quero que vocês... Por quê? Tudo que você se dispõe a fazer, não só na programação, na vida, toda meta a ser atingida é um passo de cada vez. Você não pode cortar etapas do caminho. O aprendizado é a mesma coisa. Então veja, eu estou fazendo uma mudança grande de forma de desenvolver, eu estou colocando conceitos que são novos para muitos de vocês, tá? O que até então estava tranquilo, agora já não está mais, porque eu estou dividindo em diversos pedaços que se comunicam utilizando eventos, tá legal? Mas isso faz parte do desenvolvimento profissional. E eu pensava que era uma exclusividade do Flex. Não, não é. O que você está aprendendo aqui vai te servir quando você precisar fazer um desenvolvimento profissional em HTML5. Legal? Então, vamos lá. Eu só deixei aqui dentro métodos que gerenciam, colocam comportamento aqui. E depois eu vou tirar, porque tudo isso daqui ficará numa classe especial chamada Presentation Model. Tá bacana? Então, a minha view terá só MXML. Então vamos lá. Quando eu salvar, botão salvar click handler. O que vai acontecer? Eu quero um evento que é do tipo usuários event. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte. ev é igual a new usuários event. Posso até copiar e colocar aqui. Só que se o ID existir e for maior do que 0, eu sei que ele é um atualizar. Caso contrário, é um criar. E aí, dispatch event ev. Olha só. Outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte, ev usuário é igual a o usuário que eu tenho aqui. Porque este usuário aqui, que está no escopo do componente, é quem está sendo complementado quando o formulário é preenchido. Tá? Então, este usuário será enviado para algum lugar. A view não está nem aí quem que vai gerenciar este usuário. Ela só está dizendo, ó, recebi a informação, joguei para cima, pega aí e se vira. Aí quem que vai pegar isso daí? Quem vai pegar é o controller. Então aqui ele vai capturar este evento, e aí sim, o que ele vai fazer? Olha só. Tanto aqui, quanto aqui, ele vai criar ou atualizar. E aí eu vou passar o quê? Usuário. No atualizar, eu vou passar o usuário. Por quê? Ele foi recebido com o evento e foi passado para o construtor do método. E aí eu posso utilizar ali. O que eu farei aqui? Criar result e atualizar result. Ou simplesmente usuário result. Mas vamos deixar um para cada. Só para a gente fazer um negócio completinho. Beleza, então eu tenho um aqui e um aqui. O criar result é aqui. Aqui é outra coisa que eu farei. E atualizar result aqui. E aqui é outra coisa que eu farei. Esta classe está ficando um pouco complexa. Então, o que eu farei aqui? Eu vou... Vamos dar uma boa separada aqui, para que a gente não se perca entre chamadas e callbacks.
Pronto. Agora a gente tem cada um dentro da sua caixinha. Aqui eu capturo o evento, executo o callback, faço a chamada remota, recebo o resultado aqui. O resultado atualiza uma lista local. Acabou aí a responsabilidade do controller. Tá legal? Quando ele atualiza a lista local, aquele evento property changed do bindable é disparado. O que vai acontecer? Todos os lugares onde eu injetei a lista será atualizado também. Então essa mesma lista, esse mesmo inject aqui, eu posso colocar em mais de um componente. Todos eles serão abastecidos por uma única chamada do controller. Se eu tivesse na estrutura antiga, com um remote object dentro de cada view, eu teria que fazer diversas chamadas ao invés de uma só. Olha lá, eu acho que já está começando a ficar um pouco mais clara a vantagem disso daí. Ok? Beleza. Outra vantagem. Veja só. Aqui no init, eu estou disparando o evento. Eu vou tirar o evento daqui. Não vou disparar o evento listar. Então, por consequência, a chamada ao back-end não será feita. E eu não tenho nada aqui. Sem problema. Aonde eu estou disparando o pedido da lista de usuários? Dentro do método init do usuários UI. Beleza. Mas eu posso disparar este evento de qualquer lugar. Eu tenho um init aqui no meu componente login? Beleza. Vou disparar dali. Ó. Só preciso tomar cuidado de fazer um import. Vou disparar o evento do login UI. O controller foi acionado, porque o evento foi disparado. O controller não está nem aí para quem disparou o evento. Ele recebeu o evento, ele vai fazer o que lhe foi pedido. E a injeção da lista será feita aonde quer que eu, como desenvolvedor, determinei. Então olha a outra vantagem aí. Eu posso disparar o evento de qualquer lugar. A ação continua sendo feita. Pegaram essa parte? Lembram que eu disse que o evento customizado passaria a ter um papel fundamental no desenvolvimento Flex? Então, agora vocês entendem por quê. A view dispara o evento. Acabou aí. Ela é mimada. Ah, me dá aí um suco de laranja. Vai o controller lá, espreme a laranja e dá bonitinho para a view que pediu o suco de laranja. Entendeu? Então, deixa eu só voltar esse dispatch aqui para o local certinho dele, tá? Que é aqui. Beleza. Só para mostrar a coisa acontecendo, eu vou colocar um breakpoint aqui no criar. Na verdade, só no criar. Aqui, aqui e aqui. Só para deixar claro, tudo que é gerenciado pelo Swiss, eu preciso que seja público. Então, na captura do evento, este método será executado. Ele tem que ser público para que o Swiss consiga executá-lo. Já esse aqui diz respeito apenas ao meu controller. Eu só o estou utilizando aqui. Tá ok? Então ele pode ser privado. Não há qualquer problema. Pode ser público também, mas pode ser privado. Ok, então vamos gerenciar os usuários. Ok, então eu quero criar um novo. Vou criar um novo aqui com qualquer coisa. E nada aconteceu. Olha o Murphy. Então vamos colocar um breakpoint ali no btn salvar click handler e entender o que aconteceu. Ué, a execução está travada. Deixa eu ver aonde. Ah, ok. Ele chegou lá. Pois é, no fim das contas ele acabou chegando. Tudo bem. Então, vamos pegar ali, ó, e ver o que nós recebemos com o evento. Olha só, ID 0, nível
nulo. Isso está errado, porque o nível deveria ser o administrador. Eu já vou verificar por que ele está com problema. Senha e usuário. Tudo bem, tá lá. Eu vou mandar a execução. Ele criou e retornou para mim. O que eu quero verificar ali? Propriedade result no meu event. Então, event result, olha só, ele trouxe o usuário VO. Agora eu tenho um ID 41, eu tenho um usuário, senha vazia, que é uma regra de negócio que eu tenho lá no PHP, e o nível continua nulo. Até aí tudo bem. Mas o que aconteceu? Ele foi enviado para o método criar lá no PHP, o retorno foi de sucesso, o callback result foi executado, e aí eu tenho aqui alguma coisa que eu preciso fazer. Esse alguma coisa é usuário é igual a event.result as usuário VO. A mesma coisa eu farei aqui no usuário, né, no atualizar. Legal? Então, mandar a execução. Deixa eu parar aqui, fechar o browser. Vamos retomar. Agora eu quero atualizar para ver se ele faz alguma coisa. Antes, enquanto ele carrega, eu venho aqui no usuários UI, vou tirar esse breakpoint que não está me servindo de nada. Vou selecionar este daqui e vou mudar para usuário. E vou salvar. Ele está parado aqui mesmo. Excelente. Então vamos analisar o usuário recebido. Aqui, ó. ID 41, ou seja, uma atualização. O nível está legal. Senha não estou mandando, porque eu não quero que altere. E o usuário é o mesmo. Beleza. Vou lá no Flash Builder mandar um F8 para ele continuar a execução. E aí ele parou aqui no Event Result. Seria legal eu colocar na atualização uma propriedade atualizado, ou então retornar um array com OK, porque desse jeito o mesmo objeto que saiu é o objeto que está voltando, tá vendo? Então, bom, eu sei porque eu mandei eu tinha uma propriedade nível nula, agora eu tenho uma nível usuário, mas não sei, seria legal implementar alguma coisa do tipo para disparar o evento de mostrar o alerta, aquele alerta que desenvolvemos juntos. Mas já vimos que está tudo funcionando, tá? Não teve nenhuma alteração no servidor, nós mudamos só a forma de gerenciar a informação na interface e ela continua funcionando. Então, deixa eu só remover esse monte de breakpoint aqui. Vamos só tratar agora da remoção. Tá vendo? Algumas coisas eu perdi, eu vou ter que reimplementar, como por exemplo o limpar. Tá legal? Então aí entram umas manhas, mas vamos finalizar o processo de gerenciamento da informação para depois voltar a trabalhar na interface. Vou pedir só um segundinho para correr ali no banheiro e já venho. Ok, estou de volta, iniciando o compartilhamento, a gravação continua aqui. Vamos lá. Então, usuário ID, o que eu farei aqui? Se for yes,
ro.source é igual usuário, melhor copiar, né? Usuário controller, ok, e sh.executeServiceCall é ro.remover, passarei ali o usuário ID e fazer remoção result. Legal. E ups, coisa errada aqui. Aqui. Aí eu tenho que criar o result event. E aí if event.result, ou seja, eu estou esperando um true ou falso. Aí eu faço alguma coisa que é limpar ou informar que foi removido. Legal. Então veja, eu vou remover só para sacar se realmente foi removido, se a execução está legal. Event ID não existe como uma propriedade em usuários event. Olha só. Lembra que eu falei que é só respirar fundo, ler o erro com calma, que ele vai lhe dizer exatamente o problema que está acontecendo? Pois bem, eu estou esperando uma propriedade ID no evento, ok? Mas ela não existe. Então, o que acontece? Vamos lá no usuários event. Eu só tenho usuário, tá vendo? Então, public var id é um int. Legal. E outra coisa, lá no meu item handler, onde está você? View, usuários, ir, botão. Eu estou mandando ali, ó, com usuários event, o usuário. Não, nesse caso de deletar, eu quero mandar o ID e vou colocar data.id, pois eu sei que o data é um usuário view. Beleza. Agora sim, ele está preparado e não dará erro. Não é possível acessar uma propriedade ou um método de uma referência de objeto nula. Usuários controller, linha 63. Está aqui, ó. Vamos continuar e vamos debugar e ver o que aconteceu. Então, linha 63. Eu acho que o usuário, neste caso, não foi setado. É exatamente isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu botão deletar IR, vou mandar o usuário, ok? Ali no usuários event, eu não preciso mais do ID, e no meu controller, ao invés de eu passar o ID, eu vou passar o usuário como eu passo para qualquer outro. Aí, agora eu tenho o usuário e eu tenho o ID. Numa informação só. É até mais inteligente. Legal? Então vamos de novo rodar. Agora sim. Ele chegou lá no controller, tem certeza que deseja excluir. Se eu colocar não, nada acontece. Se eu colocar sim, provavelmente ele foi excluído. Vamos ver aqui, se eu atualizar, se o ID 35 retorna para a lista ou não. Beleza. 35 não está lá, ou seja, ele foi excluído.
Então, eu finalizei a migração da responsabilidade de comunicação com o back-end da view para o controller, tá ok? Então tudo que eu tinha na view, agora eu tenho aqui no controller. É só tirei de um local, coloquei no outro e fiz uma integração através do Swiss, através das suas meta tags. Tá legal? Vamos lá. Precisamos agora colocar primeira coisa, notificar a view de que o registro foi excluído com sucesso. Aqui, ó. Veja, o controller não sabe da view. O controller não tem qualquer referência à view para poder chamar o método público resetar ali dentro. Nós temos o método ali, né? Nós temos uma função limpar aqui, ó. Eu preciso que ela seja chamada quando o... não ela. Eu preciso que uma função seja executada quando esse fazer remoção result for executado com o event result sendo true. Para quê? Para poder remover da minha lista o rapaz que foi excluído. Então, o que acontece? Eu vou criar aqui na view, desculpe, no controller, removido, e ela será um booleano. Legal. Lá na UI, eu vou jogar aqui, vou copiar este bloco. E aí, removido. Neste caso, eu vou jogar a lista para cima. Eu preciso de uma execução de alguma coisa. Então, neste caso, eu preciso ter um get e um set. Eu preciso ter pelo menos um set, na verdade, né? Então, eu tenho lá a variável, esse get aqui, eu nem preciso, porque eu só preciso desta execução aqui, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Pegar a meta tag, jogar ali em cima, eu não preciso nem da variável. Eu preciso só que o método seja executável, este setter aqui. Para mim, tanto faz o valor que vai chegar. Por quê? Este método só será executado, o valor de removido só será modificado. Já viram isso aqui? Numa propriedade booleana. Isso garante que sempre que passar por ali, ele terá o seu valor contrário de si mesmo. Então, se ele é false, ele receberá true. Se ele é true, ele receberá false. Por quê? Porque toda vez que este removido tiver o seu valor modificado, esta injeção de dependência aqui será executada. E o que está dentro deste set será executado também. Aí, o que eu farei? Lista, ponto. Não é lista, não. É lista, ponto, remove item at. Aí eu preciso de um index, ok? Lista usuários, ponto, selected index. Então, do controller, vem só uma instrução para executar alguma coisa na view. Como que é essa instrução? Através de uma injeção de valor. Então, veja, quando aqui no controller eu tiver event result igual a true, eu vou modificar o removido. Aí, isto aqui será executado. E aí eu tenho como mudar alguma coisa na view só mudando um valor no controller. Isso é muito comum de acontecer. Vamos ver se funciona. Olha o tamanho dessa mensagem de erro. Mas no final das contas, é uma coisa só que ela diz. Tem algum objeto que não está criado ainda. Aonde? Usuários UI, linha 33. Então, voltemos lá. Linha 33. Alguém desses daqui não está criado. Então, vejamos. Quem não está criado?
lista não está criado, e nenhum dos dois. Então, if lista veja só, uma pessoa mais observadora pode estar se perguntando, mas espera aí, isso não vai acontecer só quando alguma coisa for removida? Pois é, nada foi removido. Isso é uma característica do Swiss que eu acho um pouco desconfortável de trabalhar com ela. Por quê? Lá no Beans, ele cria um objeto de cada um deles, ok? Este bin é utilizado na configuração do Swiss, que é executada toda vez que a aplicação é rodada. Então, isso significa que ele passa executando, ele passa modificando todas estas variáveis. Eu não sei ao certo se ele modifica, se ele coloca um valor padrão, se ele cria um novo objeto do mesmo tipo. Eu sei que toda injeção de dependência é executada. E aí, por que ele deu erro? Porque foi executado isso daqui e neste momento nem lista usuários tinham valores, objetos, então estavam nulos. Isso eu resolvo verificando. Só me interessa ter isso aqui executado se os componentes existirem. Isso também é uma situação muito comum quando utilizando o Swiss Framework. Então vamos lá. Legal, agora o erro já não deu. E excluir, tenho certeza. Beleza, agora ele está fazendo exatamente o que eu quero. Vendo? E o valor lá no controller removido, se for true, passa para falso. Se for falso, passa para true. Isso executa um método na view. Ok? Também quero que o método limpar seja executado. Então, rodando novamente. Excluir. Sim. Beleza. Método limpar executado. Então, sim. Outra coisa. Bom, antes de eu mudar de assunto, pergunta. Já está começando a clarear mais ou ainda está muito nebuloso? Beleza, legal. Daqui a 50 minutos. Ou pode ser daqui 20. Vocês aqui escolhem. Como é que tá a fome aí? Ah, não, peraí. Opa! O almoço tem que ser agora. Tá. Beto, nós vamos seguir. Desculpa, pessoal, eu tô olhando no meu relógio são 11h40.